boa noite, sejam muito bem-vindos ao Web Psicológico desta semana. Como bem sabe, nos últimos tempos temos vindo a dar voz aos autarcas locais para espelharem aquilo que foram os apoios sociais dos seus municípios durante esta fase de pandemia. Assim sendo, tenho hoje comigo uma convidada muito especial, muito querida da sua região, que é a doutora Filomena Silva, responsável pelo Pelouro da Ação Social da Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Doutora Filomena, agradeço imenso a sua colaboração neste programa. Temos vindo a perceber que este é um segmento que iniciamos que é muito útil para os nossos telespectadores. Temos vindo a dar conta, então, das várias medidas políticas que têm vindo a ser adotadas nos vários municípios ao nosso redor e, portanto, hoje queria muito também ouvi-la, queria dar-lhe esta oportunidade para falar com as pessoas, com os seus municípios, para fazermos juntas aqui um pequenino balanço nesta conversa que se prevê que seja informal, destes últimos 3 meses que com certeza que acredito que não foram muito fáceis, ninguém estava preparado para lidar com uma situação como esta, portanto agradecer-lhe uma vez mais o facto de se ter dirigido à nossa casa e de colaborar com o Novo Canal. Muito obrigada. Claro que sim, muito obrigada pelo convite, doutora Marina, pela simpatia com Obrigada. que me recebeu. Realmente, Paços de Ferreira é um município aqui ao lado, muito Sim. pertinho aqui de Paredes, e de facto é um município que tem as suas particularidades, sendo um município com uma extensão que é tida por pequena, tem uma elevada densidade populacional. E temos realmente algumas problemáticas que se vieram agudizar nesta situação que todos estamos a viver desde meados de março, com o surgimento da pandemia. De facto, enquanto vereadora dos Pelouros da Ação Social, Saúde e Juventude, a responsabilidade foi enorme. Foi enorme, até porque tínhamos que delinear um conjunto de medidas que fossem ao encontro daquilo que eram as necessidades. É realmente uma população que nós conhecemos bem, é uma população que trabalha muito na área do móvel, não é novidade. Sim. E também o sexo feminino muito também na área do vestuário, do têxtil. Mas depois temos uma franja da população que é grande, relativamente numerosa, que são os trabalhos precários e que, portanto, têm os seus rendimentos, mas que foram, de facto, subitamente diminuídos pelo encerramento, o encerramento de restaurantes, o encerramento de lojas, e havia, portanto, aquele trabalho das limpezas, trabalhos, no fundo, que iam sustentando a família, mas que não eram, de qualquer forma, trabalhos com vínculo. Mesmo algum trabalho agrícola, embora possa ser um trabalho com menos peso, também existia. As limpezas domésticas em casa das pessoas, que foram sendo de alguma forma dispensadas desse trabalho. E, portanto, além da problemática do layoff, de muitas casas em que estava, por exemplo, o marido com layoff, a esposa que poderia fazer aqui um apoio já não o podia fazer, e depois tínhamos as famílias nucleares em que ambos estavam nesta mesma situação, então trabalho precário. Fazendo aqui então uma pequenina reflexão muito bem contextualizada pela doutora Filomena, claro que todas estas questões que se foram alavancando, não é? Fruto deste período que nós vivemos, o município já tinha implementado os diversos apoios sociais, não é? Exato. Claro que sente que houve aqui necessidade de fazer um reforço e de reinventar a sua equipa, nomeadamente da divisão social, não é? Para fazer jus então a estas necessidades todas que se foram visto. Sem dúvida. Portanto, começamos, o município dispõe de um regulamento municipal de apoio no Fundo Social e Económico, que temos durante todo o ano, não é? Porque as situações sociais são várias, são diversas e de facto não se restringem a este período. Mas neste período vimos realmente necessidade, não só de manter esses apoios que já fazíamos de uma forma regular a famílias que já são nossas conhecidas, destas famílias mais frágeis, mais vulneráveis, até os beneficiários do RSI, e que esses vão se mantendo no fundo com algum tipo de apoio. Tivemos que reforçar e de facto este regulamento foi reforçado com medidas de emergência, de intervenção social no âmbito da emergência,
e que tivemos realmente de olhar um pouco para aquelas famílias que, apesar de terem alguns rendimentos, viram-nos diminuídos de uma forma drástica e que não seria possível comportar todas as despesas que habitualmente eram comportadas e viviam de uma forma absolutamente normal, viram então nesta fase esses rendimentos diminuírem e, portanto, o regulamento teve que ser ajustado. Para permitir apoiar estas famílias. A Câmara Municipal, naturalmente, que não ficou indiferente, e nós percebemos mesmo até a postura do próprio Sr. Presidente da Câmara, muito firme, muito reivindicativo e proativo, não é? Exatamente. E, portanto, que até ele próprio, não é, em conjunto com a doutora Filomena, fizeram aqui estes reajustes necessários. Delinear este plano. Uma das medidas, e foi de facto também sugestão do Sr. Presidente, a linha de apoio municipal, uma linha no fundo solidária, uma linha em que era possível qualquer pessoa de facto ligar e surgia ali o primeiro contacto com a ação social. Na grande maioria das vezes, embora a pessoa pudesse ligar por outras razões, o contacto era realmente com o serviço social. E começámos de facto a perceber quais eram as necessidades, quais eram os pedidos, o que é que de facto tínhamos que fazer. Os pedidos de facto de subsistência, portanto, dizia respeito na grande maioria das vezes à alimentação. Em primeiro plano, destacadíssima, a alimentação. Depois tínhamos os pedidos pontuais nas despesas da luz, nas despesas do gás. Medicação também? Medicação também, muita. E depois tivemos também alguns apoios na fase da habitação, não é? Das rendas à habitação. Sim. Situações que realmente, como lhe disse há pouco, não iriam carecer do nosso apoio e que surgiram, pontual, mas que surgiram. E um outro apoio também que foi extremamente importante foi a questão do material de equipamento de proteção individual. Ok. Portanto, no início da pandemia ninguém estava preparado. Não havia máscaras, não havia gel, não havia batas, portanto todos foram apanhados desprevenidos, incluindo os serviços de saúde, e portanto nós tivemos aqui que fazer um grande apoio à população. Muito bem. Em termos deste tipo de material e também às instituições. Muito bem, até pegando aqui neste ponto muito importantíssimo que acaba de referir, eu tenho conhecimento que o município possui um gabinete de apoio às instituições sociais, humanitárias e escolares com várias valências, não é? E portanto certamente que já fariam esta articulação, não é? Bem próxima, claro. Com certeza, mas que neste momento até a este nível dos materiais de proteção individual tiveram que dar também algum apoio e dar algum suporte. Foi crucial, de facto nós acabávamos de ter um contacto extremamente próximo, inclusive com um grupo do WhatsApp, com as instituições, onde facilmente davam nota de quais as necessidades para que o município tivesse que se preparar e adquirir. Nós também não tínhamos esse material, tivemos que fazer essa mesma aquisição e depois podermos, claro, ir no fundo fornecendo aquilo que era necessário com critério, obviamente. Inclusive falei das instituições sociais, de solidariedade social, mas inclusive bombeiros, Cruz Vermelha, tivemos o mesmo procedimento porque de facto eles estavam na primeira linha e foi uma altura crítica, não é? Começaram a surgir os casos, começámos a ter a dificuldade em cuidar das pessoas dependentes. Estas pessoas dependentes que eram muito apoiadas pelos centros sociais tinham que sentir, os cuidadores tinham que sentir confiança em entrar nestas casas, assim como a família tinha que sentir confiança no resto das horas em cuidar. E portanto, além dos materiais, houve formação. Sim, muito bem. Formação para todos, sejam os que estavam na linha da frente, e refiro-me sempre centros sociais, apoio domiciliário, porque são esses que vão estar. Até porque essas respostas ficaram bloqueadas, não é? Ficaram bloqueadas. Tudo que seria lar residencial acabou por funcionar com medidas muito restritivas e apertadas, não é? Mas a valência, por exemplo, de centro de dia e fazendo até aqui a ponte com muitos dos grupos vulneráveis, estes idosos, não é, de que falamos, e mesmo a população deficiente, não é? Porque Passos de Ferreira tem aqui um contacto muito próximo de apoio social com esta população, não é? Nomeadamente através da obra social de Sílvia Cardoso e, portanto, estas pessoas que estavam ao cuidado de instituições viram bloqueadas estas respostas sociais e tiveram que ficar ao encargo destes cuidadores. E estes cuidadores, por si só, estavam receosos, quanto mais
no cuidado, não é? Exatamente, Ao seu familiar. E daí a formação, daí é muito curioso Fizemos de facto essa ponte. Tivemos a colaboração dos bombeiros que nos ajudaram nessa mesma formação. Coisas tão simples como colocar a bata impermeável, como tirar, como colocar a máscara, mas que é importante e que é diferente de verem como se faz do que toma lá e é assim que se faz. Portanto, foi muito interessante, foi logo no início. Optamos por grupos pequenos nos pavilhões, normalmente das escolas, e fizemos aqui este tipo de apoio. Mais tarde, o ACES, Val de Sousa Norte, também disponibilizou essa mesma formação com os senhores enfermeiros da UCC, mas de facto nós já tínhamos aqui adiantado um pouco e já se tinha começado antes. Foi isso no fundo que sentimos, que tínhamos que estar um pouco à frente antes do que viria a acontecer, que foram muitas normas, muitas Isso foi muito orientações, sentido não é? em Mas Passos tivemos Ferreira. que estar à frente, não é? E foi muito espelhado para fora, esta vossa proatividade, sim. Pronto, tivemos que pensar nisto tudo. De facto, acho que houve muito cuidado das instituições, um extremo cuidado das instituições sociais, nomeadamente os centros de dia, os centros sociais que temos e os lares. De facto, não houve nenhum, até ao momento, e esperemos que nada aconteça a partir de agora, acataram de facto todas as orientações e tem sido excelente toda esta colaboração. Obviamente, em termos do nosso plano de ação social, é feito precisamente isso, essa articulação do que está a correr, o que é necessário, o que é preciso ajudar, pronto. Basicamente, se me permite interrompê-la, é colocar a rede social Conselhia também a funcionar, não é? Porque a rede social Conselhia já existia, não é? Agora só foi preciso também dar-lhe aqui um bocadinho mais de ênfase. De visibilidade. Sim. Acho que às vezes estas coisas existem, trabalham muito bem, eu só posso dizer isso, que também não conhecia a realidade até entrar um pouco nestas funções, não é? Sim. E de facto só quando a pessoa precisa é que nota como é, e como é que é o funcionamento e como é que é o rigor e o profissionalismo destas pessoas. E são realmente muito profissionais. Com certeza que estará orgulhosa da sua equipa. Muito, 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 sem dúvida, e considero a equipa não só a que vive dentro da Câmara Municipal e que abre as suas redes, as suas ramificações para o exterior, como a equipa rede social do Conselho de Passos Ferreira, de facto. Agora aguardamos e relativamente à franja vulnerável que já falamos, que são os idosos, aguardamos realmente com alguma ansiedade a abertura dos centros de dia, porque o centro de convívio, eu própria, penso que será extremamente difícil abrir. Mas cada vez mais percebemos que os idosos que estão em casa, com filhos que já regressaram ao trabalho, porque entretanto os layoffs estão a terminar, a escola termina agora esta semana, portanto os pais que estão em casa, fruto desta situação de acompanhamento dos filhos em idade escolar até aos 12 anos, vão deixar de o poder fazer. E, portanto, estes idosos caminham realmente para ficarem cada vez mais isolados. Mais isolados. Em termos de impacto psicológico, não é? Eu, enquanto psicóloga, tenho vindo a perceber que é significativo, não é? Muito. E os idosos, se já estavam numa situação eventualmente de solidão, claro que agora não sentem mais. Sentem um bocadinho mais. E este sentido de vida, este sentido positivo de vida e de ocupacional, digamos assim, acaba por ficar um bocadinho perdido também. Perdido. Tudo isso fica um pouco perdido, obviamente que depois a família vai tentar fazer a sua parte, não é? Mas é uma família que tem encargos, é uma família que tem que trabalhar. Muitas das vezes isto é um pouco esquecido. E tem que regressar ao trabalho para fazer jus às despesas mensais que tem que suportar. Portanto, essa parte fica realmente a deterioração cognitiva, não é? As pessoas ficam mais caladas, mais paradas. E depois a outra, né? Não há medicação, não é dada à hora certa, não sabemos muito bem se tomou ou se não tomou, temos situações de agudização de alguns problemas em que percebemos que é isto que falta. Claro, o apoio domiciliário dos centros sociais é fantástico, eles vão à casa das pessoas e fazem o melhor que conseguem. Fazem aí a ponte de saber se está tudo bem, o que é que não está bem e fazem a ponte com os cuidados de saúde, muitas das vezes. Muito bem. Enquanto médica, não é, doutora Filomena? Claro que acaba por ter um bocadinho mais de noção real de como é que as coisas funcionam portanto, é bastante oportuna, não é, esta sua função na Câmara Municipal, não é? Faz muito sentido que assim seja, não é? Uma pessoa Faz sentido e consigo, no fundo, perceber o que é que, em termos de município, nós podemos fazer
que em termos de saúde já não vamos conseguir, não é? Porque já não conseguimos estratégias para chegar mais além dali. Muito bem. Não é? E isso permitiu-nos perceber isso. Nós temos um projeto muito interessante que é uma unidade móvel de saúde, não é? Não são aquelas carrinhas que vão e estacionam e fazem exames, não é isso. É um técnico que vai, que visita precisamente as famílias vulneráveis, habitualmente idosos. Idosos isolados, mas que poderão ser deficientes, poderão ser outras situações, e que vão fazendo, no fundo, este acompanhamento. Se a medicação é tomada, se é tomada a horas certas, se tem os cuidados, como é que estão o domicílio, se é cuidado, se não é cuidado, as condições habitacionais. Deram continuidade a este Sim. apoio durante Nós a mantivemos Covid-19? este apoio durante a Covid-19, é muito importante. E pretendemos poder de alguma forma alargar os beneficiários. Além disto, a teleassistência é de facto uma ajuda, e durante a pandemia atribuímos mais cerca de 40 aparelhos, porque de facto as situações complicaram-se, as pessoas já não estavam no centro de dia, já não estavam no centro de convívio, estavam em casa, estavam sozinhas, e foi necessário fazer este reforço em termos de aparelhos de teleassistência. E depois temos aquilo que também são o nosso apoio psicológico. Sim. Embora realmente tínhamos um gabinete de psico-oncologia, e nesta situação de pandemia, obviamente, alguns doentes foram acompanhados, dada a situação oncológica que estavam a viver, eles mesmos, para ou dos receberem seus um bocadinho mais de suporte para dentro daquela que era a sua condição já frágil conseguirem também superar o melhor que conseguissem. Mas também conseguimos, junto da técnica, que fizesse aqui durante este período um apoio a estes outros pedidos que nós percebíamos perfeitamente que eram de apoio psicológico e que ligavam para a linha de apoio solidário. E nós acabámos por reencaminhar. Também agregamos a esta linha psicológica as nossas técnicas no programa do PISC, que fizeram também aqui um atendimento que permitiu, de alguma forma, estas questões que a pessoa liga e percebemos do outro lado da linha que não nos vão pedir alimentos, não é isto que se está a passar. Tínhamos que encaminhar precisam de outro tipo de suporte. Tínhamos que encaminhar de outra maneira. Estes pedidos de ajuda no âmbito do acompanhamento psicológico foram se intensificando ao longo do tempo? Não sei se eventualmente já fizeram assim um pequenino resumo em equipa, sim, já um apanhado, que... se quiseres explorar um bocadinho também este tópico. Eu não sei números, por isso de facto não vim preparada a esse nível de lhe dizer quantos pedidos e quantos apoios foram realizados. A percepção que temos de facto é que houve um aumento desses pedidos, por isso é que foi necessário pedir ajuda a outros psicólogos envolvidos em todo este processo, e que se verificou. Nesta fase notamos que já há uma acalmia, felizmente não notamos uma sobrecarga de pedidos atualmente. O outro apoio que há bocado não referi diz respeito ao nosso gabinete de apoio à vítima, não é? O Gabinete de Apoio à Vítima da Câmara Municipal de Passos Ferreira também deu nota do seu trabalho durante este período de tempo, de algum avolumar de casos. Não é? Já estão de regresso em presença ao seu gabinete. O atendimento era feito presencialmente sempre por 2 pessoas e por telefone com outra colega psicóloga também. E de facto também foi uma mais-valia esta articulação com o Gabinete de Apoio à Vítima, assim como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que muitas das vezes nesta fase, infelizmente, é? As situações de violência, não é? Os casos avolumaram-se, não é? Até porque as próprias pessoas ficaram muito confinadas às suas casas, não é? E isto houve aqui uma propensão um bocadinho maior à violência e à agressividade. De risco, claro. É verdade. Por isso, nesta fase, eu acho que percebemos que às vezes achamos que não nos articulamos muito bem, e há de certeza esses momentos, mas passados estes meses, sim, realmente nós somos capazes de nos entendermos e articularmos, e resolver. Obviamente não se resolve tudo, não é? Mas vamos tentando resolver, e houve aqui realmente uma parceria muito boa relativamente à parceria com o Centro de Saúde, que também disponibilizou uma assistente social para fazer a ponte com o município dos casos sociais. Também foi possível essa articulação, e trabalhou-se de uma forma também muito conseguida, mas sobretudo lá está, os pedidos eram o apoio, muitos equipamentos de proteção individual, muito. O que é que está previsto para o futuro? O que é que esperam agora destes próximos meses? Não é? Como é que vai ser? Se entretanto estes apoios, estas medidas e estas políticas sociais se vão manter, se existe capacidade para assim ser, não é? Isso é agora um problema, no fundo, que nós temos que saber. Ora bem, nunca foi boa política darmos o peixe, não é? E não ensinarmos a pescar.
e nós realmente, o serviço social acaba por ser criticado, não é? Porque dão tudo a todos e porque dão àquele que não merece, àquele que não precisa. Há sempre aqui, de volta do nosso trabalho, às vezes avaliações que são pouco corretas, não é? Sem dúvida O alguma. serviço é sempre regido por regulamentos, são sempre calculados os rendimentos, é tudo feito com bastante rigor. Obviamente que as pessoas podem enganar, não é? É óbvio que nos podem enganar. Eu também tenho sempre a política, prefiro dar a mais do que a menos, mas de facto levanta-se essa questão agora. Tivemos muitos pedidos, como lhe disse, de alimentação, preparámos-nos para isso, fizemos um estoque, fizemos um balcão só com alimentos para podermos preparar no imediato os cabazes. Houve uma articulação muito próxima com os senhores presidentes de junta, portanto os cabazes eram preparados, o senhor presidente de junta era informado, vinha e atribuíamos o cabaz e habitualmente eram eles mesmos que entregavam. Fazer aqui o parênteses então também a esta articulação com as juntas de freguesia, com os senhores presidentes. Uma mais-valia. Muitas das vezes essas situações que a tal injustiça que às vezes as pessoas dizem, os próprios presidentes diziam-nos, olha que isto não está bem, está a haver aqui um erro. E de facto percebemos numa outra situação, foi apenas isto. Extrema importância então esta colaboração conjunta. Sim. Muito importante. E, portanto, agora é o após, não é? Todas estas famílias que nos foram pedindo apoios, não é? O que é que vai acontecer agora, não é? Pronto. Aquilo que temos vindo a verificar é que há uma redução drástica no pedido. Drástica. Portanto, estamos a falar, se tivéssemos 80 pedidos de cabazes por semana, temos 20, não é? Pronto, uma redução drástica, como lhe digo, não trago números, mas é isto. E, portanto, aquilo que agora nos importa, e é o trabalho que ainda é mais difícil, é analisar bem quem são estas famílias, não é? As que continuam a pedir apoio, não é? São as mesmas que nós já conhecemos de há muitos anos. Sim. E que são um pouco crónicas neste tipo de apoio. E o desafio é capacitá-las, não é? Incluí-las, tentá-las de alguma forma integrar por algum tipo de atividade. Dar-lhes ferramentas, a empoderá-las para elas próprias, exatamente, não é? para que saiam deste ciclo, não é? É óbvio que nós não vamos deixar que as pessoas passem fome, não é? Isso está em questão. Mas vamos tentar, uma das coisas que queremos fazer, e esta pandemia veio-nos ensinar que temos mesmo que o fazer, é termos uma bolsa de cuidadores informais. Muito bem. Porque tivemos essa dificuldade, não é? Pessoas que estão em casa, Covid positivo, que não têm filhos por perto, não é? Que não têm uma instituição particular de seguridade social com vaga para quem cuida. Não é? Tivemos esta dificuldade. Quem cuida desta pessoa? E de facto, se nós tivermos aqui algumas pessoas, claro, nós não estamos a pensar num projeto enorme, mas algumas pessoas capacitadas, que tenham estagiado até no IPSS, que tenham acompanhado o trabalho... E que pontualmente vão que suprindo saibam, aqui estas lacunas. E que tenham, no fundo, o perfil, não é? Sim, Temos que claro. as conhecer, por isso é que é importante este trabalho. Capacitá-las para... E chamar estas pessoas, porque de facto elas são necessárias, muito necessárias, muito. Não é? Foi como disse há pouco, só quando uma família precisa é que percebe a dificuldade que é encontrar uma vaga. Pronto. Depois temos também a ideia da horta, não é? No fundo, dizer, temos aqui um terreno, nós fornecemos os materiais, as sementes, vocês cultivem, façam, porque muitas das vezes isto faz com que a pessoa tenha uma rotina e acaba por se sentir melhor. O sentimento de utilidade, de realização. Isso é agora este trabalho que temos de fazer, porque de facto os pedidos reduziram e nós não estávamos à espera de outra coisa, não é? Mas realmente isto veio nos ensinar que nós temos realmente que avançar aí. E investir um bocadinho mais nesta parte social, que não deixa de ser menos importante que outras. É muito importante, porque foi o que eu lhe disse, a vulnerabilidade da nossa população é muito os contratos precários, os vínculos que não existem, e portanto quando tudo corre bem, há sempre um dinheirinho que se vai buscar aqui, faz-se isto, faz-se aquilo, há uma crise, pronto, e temos depois o reverso da medalha. O reverso da medalha. Assim, em jeito de término, doutora Filomena, pedir-lhe para deixar um apelo, em jeito de sensibilização também para os seus munícipes, para a população de Passos de Ferreira, para se algum dos telespectadores que nos possa estar a ouvir, a acompanhar este programa, se necessitar e carecer de algum tipo de apoio, como poderá fazer, o que fazer junto da Câmara Municipal, não é? Como poderá formalizar este pedido de ajuda. Sim, a Câmara Municipal dispõe de um balcão de atendimento,
Um balcão social único, e este realmente está disponível para atendimento. Tem um atendimento personalizado e um atendimento que é individualizado em gabinete sempre que necessário. Sei que por vezes a pessoa sente algum constrangimento em pedir ajuda, não o deve sentir. Se de facto sentir a mais à vontade em fazê-lo por telefone, continuamos a ter essa via telefónica. Entretanto, este atendimento individualizado pretende perceber a abrangência da dificuldade deste agregado. Estarem certos também de que tudo é confidencial e que de facto o nosso trabalho é em prol da pessoa, da sua família e da comunidade. Portanto, não estamos a julgar ninguém, nem a avaliar ninguém, porque a vida é muito assim, tem altos, tem baixos, nunca sabemos quando vamos precisar de ajuda. E nem que seja uma ajuda psicológica, porque de facto às vezes até é um pouco isso que a pessoa está a precisar. É de ser ouvida, é de desbloquear algumas questões, exatamente, não é? E não sentir-se a desesperança, não é? Continuar a ter a esperança, e muitas das vezes acho que uma palavra amiga, não é? E dizer, olha, o caminho não é por aqui, mas pode ser por ali. Nós estamos sempre disponíveis, a Câmara Municipal, mesmo em termos de oportunidades de emprego, temos uma enorme sensibilidade. Temos pessoas a trabalhar connosco com algumas deficiências, com algumas incapacidades, e que se fazem um trabalho maravilhoso. Muitos parabéns por isso. Muito obrigada, é um gosto tê-los connosco. E também temos a possibilidade dos contratos de emprego e inserção, que vamos realmente fazendo. E por isso, muitas das vezes, estas pessoas, quando nos procuram, é muitas vezes uma porta que se abre. Mais do que um cabaz, não é? Ou um apoio económico pontual. E independentemente da vergonha que possam sentir ou do constrangimento que as impeça de procurar ajuda, deixar então aqui o apelo de que estão sempre disponíveis. Sempre com uma cara amiga. Muito bem. Doutora Filomena, estou muito grata pela sua amabilidade, pelo facto de ter contribuído muito positivamente para este programa. Certamente que a população de Passos de Ferreira terá muito gosto em ouvi-la e em perceber aquele que foi o trabalho do município, em específico, neste âmbito social, conjugado até com a área da saúde e comunitária também, porque acaba por ser todo um conjunto muito importante. E, portanto, da nossa parte, o Novo Canal está totalmente à disposição. Obrigada uma vez mais pela sua participação. Muito obrigada. Para o programa. Muito obrigada. A doutora Filomena Silva foi a convidada do E-Psicológico desta semana. Veio dar conta dos apoios sociais que o município de Passos de Ferreira dispõe. Estaremos deste lado uma vez mais nos próximos programas para dar continuidade a este segmento. Obrigada por nos seguir, obrigada por estar desse lado, neste que é o seu Novo Canal. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.